Amados irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. O tema que trago hoje toca cada instante de nossa jornada, pois a pressão se faz presente em todos os momentos. Pressão para prosperar, para crescer, para avançar. Pressão dos inimigos, mas também daqueles que nos amam. A pressão, por si só, não é algo necessariamente ruim. A ausência dela, muitas vezes, nos leva à acomodação. E aqui está a chave. Tudo reside em como escolhemos lidar com a pressão e não na pressão em si. Assim como os problemas, que são inerentes à vida de todos, uma vida próspera se revela muito mais na maneira como enfrentamos esses problemas do que na natureza dos problemas em si. O salmista, ao nos dizer que o Senhor prepara uma mesa na presença dos inimigos, unge nossa cabeça com óleo e faz nosso cálice transbordar, nos revela uma verdade poderosa para aqueles que caminham com Deus e têm firme convicção em suas promessas. Os gigantes deixam de ser um problema para se tornarem meros espectadores. Os gigantes não são o fim da história. Aqueles que desistem sucumbem ao se depararem com esses gigantes. Irmãos, percebam que é cada um de nós quem define o papel de nossos gigantes, se serão um problema ou uma plateia. Somos nós que decidimos se a pressão será um combustível ou o ponto final da nossa história. É nossa a decisão se as promessas divinas serão meras fábulas ou o norte que guia nossos passos. Se romantizarão nossa jornada de fé ou se nortearão cada um de nossos passos. É você quem define quem é Deus, o centro da construção de sua história ou um acessório que você utiliza apenas quando necessita de ajuda. É você quem define o que é importante em sua vida. Se será prioridade ou algo secundário, se será indispensável ou apenas acessório. E à medida que definimos tudo isso, definimos também o tipo de vida que iremos viver. Você define a quais vozes dará acesso, a quais conselhos dará ouvidos, em quais lugares buscará instrução. Você define os combustíveis de sua jornada, você define para onde irá. E isso, meus irmãos, é liberdade. E aqui reside um ponto crucial: saber lidar com a liberdade. Historicamente, após a abolição da escravidão no Brasil, um período vergonhoso de nossa história, em que pessoas eram compradas e vendidas, muitos escravos pediram para retornar aos seus senhores, pois não sabiam como lidar com a liberdade. Saber lidar com a liberdade é fundamental, pois não se trata apenas de ser livre, mas de se portar como alguém livre. Não se trata apenas de ser filho, mas de se portar como filho. Não se trata apenas de ter uma promessa, mas de se portar como alguém que carrega uma promessa de Deus. Irmãos, sejamos sinceros, não é uma promessa de qualquer pessoa, é uma promessa de Deus. Precisamos caminhar como alguém que carrega uma promessa divina. Já ouviram a expressão, aquela mulher parece que está com um rei na barriga? Por que usamos essa expressão? Embora possa ter um sentido negativo, a ideia central é que alguém que sabe que carrega um príncipe se porta de maneira diferente. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: como deve se portar alguém que carrega a vida de Deus dentro de si? Como deve se portar alguém que carrega promessas divinas em seu íntimo? Como deve se portar alguém que carrega uma esperança viva? Não temos desculpas para dizer que paramos por causa da pressão. Todos os discípulos de Cristo enfrentaram pressão. Alguns foram decapitados, outros crucificados. Alguns, inclusive, foram crucificados de cabeça para baixo, pois não se sentiam dignos de serem crucificados da mesma forma que seu mestre. O próprio Marcos foi apedrejado e a glória de Deus brilhava sobre sua face. A igreja foi perseguida desde o princípio. Nero, em sua crueldade, tentou criar uma indisposição social, incendiou um bairro inteiro e culpou os cristãos. Cristãos foram empalados e envoltos em cera para serem utilizados como tochas humanas para iluminar as cidades à noite. Cristãos foram lançados em covas. Não, irmãos,
não podemos usar a pressão como desculpa. A pressão que enfrentamos hoje é infinitamente menor do que a pressão que muitos cristãos enfrentaram e enfrentam até hoje na janela 1040, em lugares onde a perseguição religiosa é uma realidade constante. Portanto, precisamos entender que, se há pessoas que conseguem se manter fiéis sob pressões muito maiores do que as nossas, o problema não está na pressão em si, mas em nossa mentalidade, em nossa forma de enxergar e lidar com ela. Irmãos, guardem isto: a pressão sempre existirá, que ela se torne o seu combustível. Cuidado com aqueles que respeitam demais seus limites. Todo filho mimado teve um pai que respeitou demais seus limites. Este é um desafio que enfrento como pai, pois amamos tanto nossos filhos que queremos poupá-los de coisas das quais nós não fomos poupados. No entanto, talvez seja por isso que nos tornamos quem somos hoje. Lembrem-se daquele provérbio oriental: tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos. É por isso que muitos herdeiros perdem suas heranças, porque foram ensinados a serem herdeiros, mas não foram ensinados a serem homens de governo. Herdaram algo de alguém que governava, mas ninguém os ensinou a governar. Portanto, a pressão é importante. Cuidado com aqueles que sempre tentam te trazer para um lugar de conforto. A história não é feita em lugares confortáveis. A história do novo nascimento, da redenção, da nova aliança, a história da igreja, a história do evangelho, começa em uma manjedoura e termina em uma cruz, em um lugar emprestado. E o Verbo vivo, o Filho de Deus, é sepultado em um lugar emprestado. Ele enfrenta por 3 dias um período de ausência de vida, até que a voz de seu Pai o chama de volta da morte. Então, o que aprendemos com os evangelhos? O que aprendemos com Deus? O que aprendemos com a história de Jesus? É que a pressão sempre fez parte do seu ministério, mas apesar da pressão, as promessas sempre se cumpriram. Elevem suas mãos e declarem comigo, em nome de Jesus: apesar da pressão, toda a promessa de Deus se cumprirá em minha vida. A pressão pode ser um combustível. A pressão, para quem aprendeu a lidar com ela, deixa de ser um problema e passa a se tornar um propulsor. A pressão, irmãos, pode ser um catalisador, pode ser a melhor coisa que acontecerá em sua história, pois sem a pressão, baixamos a guarda. Eu aprendi algo valioso com um amigo. O desconforto te deixa atento. Por que Deus permite que os gigantes surjam em nosso caminho? Porque os gigantes são o passaporte para níveis mais elevados. Davi estava indo entregar queijo para seus irmãos quando se deparou com o gigante Golias, e a partir desse momento, toda a nação conheceu seu nome. Ele estava fazendo algo trivial quando o gigante entrou em cena, e então ele começou a viver algo extraordinário, fora do comum. Os gigantes nos retiram dessa zona de normalidade e nos transportam para um lugar de sobrenaturalidade. Poucas coisas nos ativam, tanto quanto uma perseguição, uma crise, um problema. Sejamos sinceros, alguns dos períodos em que sua fé mais prosperou foram justamente aqueles em que você mais viveu em desconforto. A fé prospera no desconforto. A viúva viu o azeite fluir dos céus. Pedro viu seus pés caminharem sobre as águas. Daniel viu os leões jejuarem em sua presença, mesmo estando famintos. Sadraque, Mesaque e Abednego viram o fogo aquecido, 7 vezes mais, não os queimar. Por que eles presenciaram tudo isso? Não porque Deus removeu a pressão, mas porque Deus estava com eles. A chave para uma vida próspera, para uma vida sobrenatural, para uma vida de milagres, não é a ausência da pressão, mas a presença de Deus. Uma vida extraordinária, sobrenatural, cercada por milagres, não é uma vida sem pressão, mas uma vida marcada pela presença de Deus. Se Deus está presente, algo divino acontecerá, independentemente de tudo o mais que possa estar presente também. Irmãos, guardem isto na equação dos céus. Se você tem um problema e não tem Deus, você tem um problema.
Se você tem uma doença e não tem Deus, você tem uma doença. Se você enfrenta perseguições e não tem Deus, você está sendo perseguido. Mas quando Deus entra nessa equação, todo o restante se torna indiferente. Se você tem um problema, mas tem Deus, Deus está com você. Se você tem uma doença, mas tem Deus, Deus está com você. Se você enfrenta perseguições, mas tem Deus, Deus está com você. E fundamentalmente, a ideia de que o Deus, que pode todas as coisas, está comigo, deve ser suficiente. A presença de Deus é suficiente, mas os inimigos são muitos. Ele continua sendo suficiente, mas os tempos são difíceis. Ele continua sendo suficiente. Por acaso Deus deixa de ser poderoso quando os tempos são fáceis? Deus não é Deus quando os tempos são bons. Deus é Deus em todo o tempo. Que Deus é esse que só faz sentido ser quem é quando as coisas são favoráveis? Ele não precisa de tempos favoráveis. Ele transforma momentos de crise em momentos favoráveis. A água começa a jorrar em meio a um lugar árido. Em alguns momentos, o povo precisava tocar para que a água jorrasse. Em outros, bastava falar com a rocha para que ela obedecesse. Que Deus é esse que cria oásis em meio a períodos de seca, que mantém as folhas verdes mesmo em meio ao caos, que nos faz prosperar independentemente das circunstâncias? Que Deus é esse que nos concede paz, mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte? Que Deus é esse que nos protege, mesmo que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita? Irmãos, é o Deus a quem servimos, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode todas as coisas. E, se Ele está com você, a pressão não é mais um problema, mas um combustível. É preciso entender que o inferno está tentando te parar. Isso não é uma má notícia. O problema seria se o inferno estivesse patrocinando você. Se o seu projeto é patrocinado pelo inferno, aí sim, você tem um problema. Mas se o projeto que Deus te deu tem sido retaliado pelo inferno, você não tem um problema. Você está exatamente onde deveria estar. Deus é quem te move, quem te sustenta, quem te guarda. E ao inferno, irmãos, mandem que ele reclame com quem te chamou. Quem te chamou te sustenta, quem te prometeu te garante. Vamos colocar alguns pingos nos is. O inferno contra você? Está tudo bem? Nada mudou. O inferno a favor de você? Uau! Você precisa de Jesus urgentemente. Quando o seu maior opositor te apoia, você tem um grande problema. Mas quando o seu maior opositor te odeia, nada mudou, nada de novo. O inferno odeia você, odeia suas promessas, odeia sua família. E está tudo bem, porque Deus ama você, te deu promessas e sustenta a sua família. Já devem ter ouvido o ditado que diz que o problema não é o que falam de mim, mas quem fala de mim. Portanto, a questão não é se odeiam suas promessas ou se tentam te parar. A questão é quem tem tentado te parar. É o inferno? Ótimo, seremos opositores até o fim. A pressão sempre o envolverá. A pressão. Eu preciso retornar a este ponto, pois sinto que é o ponto de equilíbrio desta mensagem. Ela pode ser algo bom. Todo campeão enfrentou pressão. Todo homem que criou um mercado que não existia enfrentou pressão. Mencionarei até alguns que não são homens de Deus, mas que fizeram história. Quando Steve Jobs disse que criaria um celular que não utilizaria um teclado analógico, todo o mercado o considerou louco. Essa foi uma das razões pelas quais a Nokia perdeu sua liderança de mercado e sua participação global. Houve um tempo em que a Nokia era uma das empresas mais badaladas do mercado, mas achou ridícula a ideia de não utilizar teclados analógicos. O que aconteceu? Alguém que enfrentou a pressão do mercado, dos especialistas, da crítica, criou um segmento que não existia. E hoje é difícil imaginar algo diferente daquilo que ele estabeleceu. No início, todo visionário, todo aquele que está sob uma visão, todo aquele que está construindo algo que Deus lhe pediu para construir, toda pessoa que está fazendo algo fora da curva, fora do comum, enfrenta a pressão. É nesse ponto que muitos sucumbem,
pois param para buscar aprovação, em vez de se mover sob uma visão. Irmãos, se a aprovação é o que te move, a rejeição é o que te paralisa. Se você está esperando que as pessoas torçam por você, sempre terá uma boa desculpa para justificar sua parada. Não me veem, não acreditam, não confiam, não investem. Irmãos, Deus te viu, te enxergou, investiu em você, prometeu algo a você, confiou em você. Portanto, não depende mais do lugar, nem mesmo da sua liderança. Meu líder não me enxerga. Irmãos, quem chamou seu líder para estar onde ele está foi o mesmo Deus que te chamou para viver o que ele te chamou para viver. Portanto, pare de esperar que homens te vejam quando o próprio Deus já te viu. É apenas uma questão de tempo. Se você permanecer e não duvidar, se você avançar e não recuar, o que Deus disse que aconteceria se cumprirá. A pressão é algo bom. Confesso que alguns dos momentos de menor frutificação e menor desempenho em meu ministério foram justamente os momentos de menor pressão. Percebi recentemente uma onda de pressão retornando. Em um primeiro momento pensei, Deus, eu já havia superado isso de novo. Então Deus sussurrou, eu quero te levar a novos níveis e a pressão te levará até lá. Sou eu quem permito isso. Seus oponentes se mantêm atentos, então sua guarda nunca deve baixar. Seus oponentes se mantêm focados. Você sabe que há alguém esperando um deslize seu para te devorar vivo. Seus oponentes odeiam o que você carrega, odeiam a unção que você recebeu, odeiam a visão que te move. Então qual é a melhor forma de responder a tudo que se levanta contra você? Prosperando sob a palavra de Deus. Lembrem-se de Paulo. A Bíblia nos conta que Paulo estava em uma ilha, sentindo frio, e estava recolhendo lenha para acender uma fogueira. De repente, ele é picado por uma serpente. Ele acabara de enfrentar um naufrágio. Então, no povo da ilha, ao observar essa situação, exclama: "Este homem é amaldiçoado." Por quê? A lógica deles era simples. Os deuses tentaram matá-lo através de uma tempestade e não conseguiram. Agora estão tentando matá-lo através de uma serpente. Esse homem é amaldiçoado. Mas a Bíblia nos diz que, com o passar do tempo, eles esperavam que Paulo inchasse e morresse. Mas Paulo não inchou nem morreu. E então, a opinião da multidão se transforma. Este homem é abençoado. Por quê? Porque nem a tempestade o matou, nem o veneno da serpente. Ele é diferente. A mesma multidão que te critica quando vê as retaliações será a mesma a contar seus testemunhos se você permanecer e não desistir. E não apenas isso. A multidão não se limita a contar histórias. Ela quer usufruir do testemunho que você carrega. A Bíblia nos diz que, depois que Paulo permanece vivo, aqueles homens começam a dizer: "Este homem é poderoso." E então começam a trazer todos os doentes da ilha para que Paulo orasse por eles. Inclusive o homem mais poderoso daquele lugar, que tinha seu pai enfermo, o traz para que Paulo ore. E aqui encontramos uma chave na Bíblia que eu amo, quando a Bíblia diz que Paulo impôs as mãos sobre os enfermos. Guardem isso, irmãos. A mesma mão que foi ferida minutos antes, minutos depois, está ministrando cura. Lembrem-se de Paulo colocando a mão sobre a lenha. Precisamos lembrar que Paulo também colocou a mão sobre os enfermos. O problema é que muitos, ao serem picados, olham para a multidão, ouvem suas críticas e desistem. Mas se você não se mover pela opinião alheia, a mesma mão que foi ferida, um dia, será um canal de cura no dia seguinte. Nos lugares onde o inferno tentou te parar, é exatamente ali que Deus o usará. Toda ferida cicatrizada se torna um ministério aberto. Então, como Deus entrega novas patentes àqueles que Ele chamou, quando vocês enfrentam novas batalhas? A cada vez que você é testado, você é aprovado. A cada vez que você é testado, você é promovido. Onde formamos bons marinheiros. Em meio às grandes tempestades, onde formamos grandes homens e mulheres de Deus. Em meio aos campos de batalha. E os campos de batalha, irmãos,
como já diria Jiré, não são apenas campos de batalha naturais. Existem campos de batalha em nossa mente. Sua mente é bombardeada diariamente para que você se esqueça do que Deus lhe disse e coloque sua atenção no que os outros dizem, para que você desvie seus olhos da promessa e comece a buscar sinais em meio às circunstâncias ao seu redor. Irmãos, precisamos escolher se nos moveremos de acordo com as circunstâncias ou de acordo com a palavra que Deus nos deu. Os tempos são difíceis, mas Deus continua sendo bom. Os tempos são maus, mas Deus continua sendo bom. Meus inimigos querem me parar, mas Deus continua sendo bom. A questão não é como as coisas estão, a questão é que Deus continua sendo bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor está conosco. Quem será contra nós? Se Deus age em nosso favor. É sobre esse tipo de resiliência que a fé nos convida a ter. É como se não dessemos ouvidos ao que está sendo dito lá fora, pois existe uma voz falando alto dentro de nós. Você é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. Tenho promessa de vida eterna para você. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Continue olhando para mim. Eu sou o autor e consumador da sua fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em mim, tudo subsiste. Tudo o que você precisa, eu o satisfaço. Eu preencho todo o vazio. Eu cesso toda a dor. Eu acalmo toda a tempestade. Eu sou aquele a quem o vento e o mar obedecem. Para suportar a pressão, precisamos de mais de Deus. Não precisamos de menos pressão, mas de mais presença. Não precisamos de menos pressão, mas de mais autoridade. Não precisamos de menos pressão, mas de mais tempo no lugar secreto. Não precisamos de menos pressão, mas de mais profundidade na palavra. Não precisamos de menos pressão, mas de mais palavra revelada. É interessante que, normalmente, nossa mente pede para que a pressão diminua, enquanto a mentalidade do céu pede para que a realidade dos céus aumente. A oração do Pai Nosso se fundamenta nisso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, apesar das realidades que me cercam, preciso trazer à existência as realidades dos céus para que elas me movam. Não há falta no céu, portanto, não haverá falta em minha casa. Não há crise no céu, portanto, não aceito crise em minha mentalidade. Não há escassez no céu, portanto, não aceito escassez em minha despensa. Não há doença no céu, portanto, não aceito doença em minha casa. Alguém crê que Deus é suficiente? Digam com autoridade: eu creio que o meu Deus supre toda a falta. Tudo o que me falta emana dele. Por isso, hoje declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Apesar das pressões, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Avançaremos em fé, romperemos em fé, prosperaremos no dia mau, andaremos sobre as águas e viveremos ainda neste ano o maior romper de nossa história, em nome de Jesus. Passemos então para a vida de Jesus. Como Jesus lidava com as portas fechadas. Isaías 53 nos diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Sabem o que é interessante? Ele não parou por causa disso. Jesus era desprezado, mas não parou por causa disso. Jesus era rejeitado, mas não parou por causa disso. Irmãos, olhem para mim. Sua rejeição não é desculpa para parar. O que os outros dizem a seu respeito não é desculpa para parar. As coisas que se levantam contra você não são desculpa para parar, pois nunca teve a ver com eles, tem a ver com Jesus. Se Jesus está no barco, tudo ficará bem. Se Jesus é o centro da sua história, tudo ficará bem. Se o sangue de Jesus é o que o cobre, tudo ficará bem. Se a presença de Jesus é o que o move, tudo ficará bem. Não se trata das circunstâncias. Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, encontramos uma história que amo e que quero compartilhar com vocês. Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria.
Então Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu então lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E assim o rei fez. Então pegue o arco em suas mãos, disse ele ao rei de Israel. E quando o pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, e ele golpeou o chão por 3 vezes e parou. Irmãos, prestem atenção. Vocês estão comigo? Qual é o contexto? O profeta está morrendo e o rei está desesperado. Ele vai até um homem de Deus, pois todo homem sábio busca em Deus conselho, sabedoria e direção. E é exatamente isso que o rei faz. Ele vai até o leito de Eliseu e diz: meu pai, você está partindo, você vai morrer. Imagino que ele esteja buscando uma bênção, uma palavra, uma direção. E é exatamente isso que o profeta lhe dá. Rei, pegue flechas e o arco, abra a janela e lance uma flecha. E a Bíblia nos diz que assim que o rei lançou a flecha, Eliseu diz: essa flecha simboliza profeticamente a vitória sobre a Síria. Em seguida ele diz: agora pegue as flechas e golpeie o chão. E aqui reside uma chave. Então ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Repitam comigo. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. A Bíblia continua dizendo: o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então teria derrotado a Síria e a teria destruído completamente. Mas agora, você a derrotará somente 3 vezes. Quando você está sob uma palavra profética, existe uma chave. Quero que aguardem hoje. Só pare quando Deus lhe disser para parar. Se Deus disse: comece, comece. Se Deus não disse para parar, não pare. Se Deus disse: confie, confie. Se Deus não disse para parar, não pare. Se Deus lhe deu uma palavra para abrir a empresa que você abriu, você abriu. Se Deus não disse para parar, não pare. Se Deus lhe deu uma palavra para o ministério que você carrega, você começou o seu ministério. Se Deus não disse para parar, não pare. O problema é que muitos ouvem Deus, mas mesmo sem ouvir Deus, param. A gente precisa assumir que a gente desistiu. Não foi Deus que mudou de ideia, nós desistimos. Porque se Deus te disse para fazer algo, faça. Se Deus não disse para parar, não pare. Se Deus te disse para começar algo, comece. Se Deus não disse para abortar, não aborte. Se Deus disse para se lançar em algo, se lance. Se Deus não te disse para voltar atrás, não volte. Não é tão difícil no reino de Deus. É basicamente assim. Deus disse para fazer algo, faça. Deus não disse para fazer nada, não faça nada. Se Ele disse para correr, corra. Se Ele disse para andar, ande. Se Ele disse para voar, voe. Mas se Ele não disse para parar, não pare. Não pare, não desista, não retroceda, não se compare, não olhe para os lados, não desanime, não busque aprovação, não espere que os outros te vejam como Ele te vê. Não pare. Enquanto não acontecer, não desanimaremos. Enquanto não se cumprir, não recuaremos. E o que os outros dizem? Tanto faz o que eles dizem. Deus disse algo primeiro. E o que os outros pensam? Tanto faz o que eles pensam, pois tenho os pensamentos de Deus que falaram comigo primeiro. Existe uma palavra que te move. Só pare se Ele disser para parar. Diante dos ataques, irmãos, é preciso decidir o que te reveste. Quais são suas armaduras? O que te protege? O que te guarda? Qual é o seu refúgio? Isso é uma decisão. Vocês sabiam disso? Precisamos decidir todos os dias, quando saímos de casa, que o Senhor é nossa armadura, que Ele nos guarda, que o Senhor é o nosso bom pastor, de nada teremos falta, que o Senhor nos justifica, que o Senhor nos guia, que o Senhor tem algo preparado para nós nesta semana, que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. Em 1 João
5:4 está escrito: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você precisa decidir do que será revestido, mas só é possível revestir algo que antes foi preenchido. Só é possível preencher algo que antes foi vestido. A dinâmica de Deus é assim: primeiro Ele te veste, as coisas velhas ficaram para trás, e em Jesus tudo se fez novo. Morre a velha natureza, para que possa nascer a nova. O velho morre para que possa nascer o novo. A nossa natureza pecaminosa é deixada de lado, e você é redimido. Primeiro você é vestido com o quê? Com a natureza de Deus. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Você foi vestido com a justiça de Deus, com o sangue de Jesus, com uma nova natureza, com uma nova aliança. E vocês foram vestidos, mas o Evangelho não diz respeito apenas à morte do velho, mas também ao preenchimento do novo. Não diz respeito apenas a não ter o que você tinha, mas a carregar algo que você nunca carregou. Então vocês foram vestidos com uma nova natureza e preenchidos com a vida de Deus. Sai uma mentalidade de morte e entra uma mentalidade de vida. Sai uma mentalidade de escassez e entra uma mentalidade de abundância. Saem os pensamentos de morte, os pensamentos de mal, e começam a entrar os pensamentos de vida, os pensamentos de paz. Sai uma mentalidade da terra e começa a entrar uma mentalidade dos céus. Sai toda a força do seu braço e começam a entrar o favor e a graça. Sai todo o mau testemunho e começam a entrar os novos testemunhos, os milagres, os sinais, as maravilhas. Vocês não foram apenas vestidos com vestes de Deus, mas foram preenchidos com as realidades dos céus. E então, acontece a terceira etapa. Aquilo que foi vestido e preenchido, um dia é revestido. O que é o revestimento de poder? São as armaduras de Deus. Em Efésios 6, somos exortados a nos revestir com toda a armadura de Deus para podermos permanecer firmes no dia mau, pois certamente o dia mau virá, certamente as pressões virão, certamente o inimigo se levantará, certamente as dúvidas tentarão nos abater, certamente as opiniões tentarão nos parar. Mas o quão revestido você está, o quão firmado você está, o quão blindado você está. Você precisa colocar o capacete, pois muitos dados tentarão afetar sua mentalidade e sua visão. Você precisa colocar a couraça da justiça, pois muitas coisas tentarão acertar seu coração e seus órgãos vitais. Vocês precisam estar calçados, pois há lugares por onde andarão que são cheios de espinhos. Há lugares por onde andarão que tentarão pará-los, ferir seus pés e cansá-los. Vocês precisam ser ungidos, pois o óleo derramado sobre suas cabeças fará com que os inimigos que tentarem pegá-los não consigam. Vocês se tornarão escorregadios. Seus inimigos tentarão pará-los, mas não os alcançarão. Eles os perseguirão, mas não os encontrarão. A Bíblia nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Temos que nos revestir. Como nos revestimos? Ouvindo uma mensagem no domingo? Não. A mensagem gera vida, abençoa e inspira. Mas há mais do que ouvir uma mensagem. Há a imersão na palavra. Deus é a palavra. A palavra não contém Deus. A palavra é Deus. Precisamos nos encher da vida de Deus, da palavra de Deus. Precisamos nos revestir das armaduras de Deus e beber das fontes de Deus. Precisamos estar tão cheios, irmãos, que quando as investidas chegarem com a intenção de nos parar, não haverá espaço vazio dentro de nós. Já estaremos preenchidos. Quando as mentiras baterem à porta, a verdade de Deus já terá nos preenchido. Quando os inimigos tentarem nos parar, lembraremos: maior é aquele que está em mim do que tudo o que se levanta ao meu redor. Amados irmãos, que possamos sair daqui hoje revestidos da armadura de Deus, cheios da sua presença e determinados a transformar cada pressão
em um trampolim para a vitória. Que a resiliência da fé seja a nossa marca e que a certeza do amor e da proteção divina nos guie em cada passo. Agora, amados, vamos com muita fé para uma oração milagrosa e para nossa bênção final. Pai amado, em nome de Jesus, clamamos por um toque do Teu poder sobre cada vida aqui presente. Derrama Teu Espírito Santo sobre nós, preenche-nos com a Tua paz, que excede todo o entendimento, e fortalece-nos para enfrentarmos cada desafio. Quebra as correntes que nos aprisionam, cura as feridas da alma e liberta-nos de todo o medo e ansiedade. Abençoa nossas famílias, nossos trabalhos, nossos sonhos e projetos. Transforma cada situação de crise em oportunidade, cada lágrima em sorriso, cada derrota em vitória. Cremos no Teu poder sobrenatural, na Tua provisão ilimitada e na Tua fidelidade eterna. Opera milagres em nossas vidas, Senhor, e manifesta a Tua glória em cada área do nosso ser. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e lhes dê a paz. Que a proteção divina os acompanhe em cada jornada, que a sabedoria do alto os ilumine em cada decisão e que a alegria do Senhor seja a força de vocês. Vão em paz, amados irmãos, e sirvam ao Senhor com alegria, sabendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso Deus, em quem confiamos. Amém.